Neste vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que aumentam a violência nas escolas e você nem sabe que faz. E o mais impressionante, são coisas que acontecem todos os dias. Eu tenho certeza que você já passou por isso, que faz com seus estudantes e nem percebe e não sabe que na verdade é justamente isso que faz com que as suas crianças ou os seus estudantes toquem o terror na sua sala de aula. Item número 1, competição. Quando todos competem entre si, só existe um vencedor. Todos os outros participantes se tornam imediatamente perdedores. Mas Lídia, competir não é importante para desenvolver habilidades? Pensa comigo, que habilidades? Você vai lá e fala para os seus estudantes: quem fizer a melhor atividade vai ganhar um bombom! E aí você estará gerando um problema. Problema número 1. Os seus pequenos estudantes só estarão focados no prêmio, no objetivo, no troféu, que é o bombom. Isso vai gerar conflito entre eles. Porque afinal, só uma pessoa poderá ganhar o bombom e todos os outros vão passar vontade, sim, vão passar vontade. Problema número 2, quais são os critérios que você, professora, educadora, vai utilizar para determinar quem é o melhor? Critério de criatividade? De esforço, empenho? Critério de perfeição? Ou critério de agilidade? Eis um problema, porque podem haver vários critérios e várias situações diferentes que podem determinar que um estudante seja melhor ou do que outro em determinado critério. Mas e aí, para quem vai ficar o bombom? Tudo isso só vai nos conduzir ao nosso segundo item, que aumenta a violência, que é justamente a comparação. Todos aqueles que perderam se sentem inferiores em relação a um único vencedor. Pensa comigo, ninguém deveria se comparar uns com os outros. Cada pessoa é única. Cada pessoa deveria ter as suas próprias referências do que pode melhorar, do que precisa desenvolver, do que sente que pode ser melhor em determinadas situações. Por enquanto, eu vou te dar apenas mais um exemplo. Se todos nós, seres humanos, fôssemos comparados com Albert Einstein, o gênio da atualidade, nós seríamos todos considerados idiotas. Sim, mas até Albert Einstein teve suas dificuldades no desenvolvimento e no percurso escolar, mas isso não o impediu de ganhar um prêmio Nobel em matemática, em física. Então, comparar é como estabelecer relações entre um peixe e um pássaro. O peixe será sempre incompetente quando se diz respeito a saber voar, e um pássaro será sempre incompetente quando se diz respeito a saber nadar. Mas e aí? Como a gente faz para que cada um desenvolva os seus melhores potenciais? Nenhum dos dois vai saber qual é o seu potencial extremo, aquilo que vem da sua essência, aquilo que vem da sua vontade, aquilo que te faz brilhar. Isso nos leva ao nosso próximo item, que é a exclusão. Separar os estudantes com baixo desempenho dos outros aumenta o fracasso escolar. Ser deixado de lado não vai fazer com que o seu estudante aprenda melhor. Muito pelo contrário, é justamente na interação uns com os outros, entre colegas em sala de aula ou até entre crianças de diversas faixas etárias e de outras turmas, quanto maior a relação e a interação entre estudantes, maior o aprendizado. Tá prestando atenção no que eu tô te falando? Esta é uma concepção tão importante que eu acho melhor você voltar,
pegar um caderno e uma caneta e anotar tudo que eu já falei para você ter certeza de que nunca mais você vai estabelecer competições, nunca mais vai premiar os melhores, nunca mais vai punir os piores e vai tentar mudar as suas práticas para sair desse efeito gerador de violência, para que as suas crianças parem de tocar o terror com você. Então vamos lá? Vamos continuar. Item número 4, coerção. Obrigá-los a fazer algo que ainda não desenvolveram a habilidade não vai facilitar a aprendizagem. Vocês já viram aquele videoclipe do Pink Floyd, Another Brick in the Wall? Os estudantes gritam em coro: We don't need no education. Que significa em português: nós não precisamos de educação. De que tipo de educação eu estou falando? Justamente essa educação que o professor só manda e o aluno só fica lá calado obedecendo. Esse tipo de educação não é produtiva para o desenvolvimento da humanidade, da ética, da solidariedade, do respeito mútuo e da empatia. Item número 5, o bullying. O bullying surge nos ambientes em que estes 4 itens anteriores já estão instalados. E o que é bullying? Bullying é todo tipo de violência que um agressor ou vários agressores implicam para uma vítima de forma intencional, com a intenção de ferir repetidamente, todos os dias, todos os dias, todos os dias, fazendo com que a vítima perca sua autoestima, perca sua confiança em si e se sinta rebaixado, inferiorizado. E agora, como você pode perceber, o nosso quadrinho está completo. Veja todas as figuras da tirinha que eu coloquei, uma em cada item. O mundo está cheio de gênios que creem ser idiotas porque sempre vão mal naquilo que os obrigam a ser bons. Então, você já sabe que terminando esse vídeo, nós temos o segundo passo, que são as 5 atividades para a promoção da convivência ética na escola. Então é isso. Meu nome é Lídia Morcelli Duarte, sou bailarina e mestre em educação escolar. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!